No programa de hoje conversamos com o presidente da AMM, a Associação Mineira de Municípios, vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios e prefeito de Moema, cidade do centro-oeste de Minas Gerais. Previdência dos municípios, a relação das cidades mineiras com o governo do estado. Vamos discutir tudo isso com o Gilvan Lacerda. Ele é o entrevistado do Política em Foco de hoje. Bom, para nós iniciarmos, eu gostaria de saber como está essa relação do pagamento do IPVA, Fundep e ICMS, que o governo agora parece que pode fazer esse pagamento direto para os municípios, né? Vitor, a questão é que o governo, na verdade, teve uma lei na Assembleia que regulamentou isso, uma lei impelindo o governo a cumprir a lei, mas não foi por força dessa lei ainda, até porque ela ainda não está efetivamente vigorando, mas foi pelo acordo que nós fizemos, os municípios com o governo do estado através do Tribunal de Justiça, um acordo de conciliação de mais de 7 bilhões de reais, e que nesse acordo ficou previsto que o governo passaria a pagar em dia as cotas constitucionais a partir do momento da assinatura do acordo. Então, assim, ele vem pagando em dia, está cumprindo essa parcela do acordo, mas o atrasado ainda nós temos um montante muito grande a receber e que vai começar a entrar só a partir do próximo ano, de janeiro de 2019. Sobre a unificação das eleições, nós sabemos que é um assunto que a AMM trabalha, inclusive foi debatido lá no 36º Congresso Mineiro de Municípios. Gostaria que o senhor comentasse e explicasse isso para os telespectadores do programa. Sim, é um tema muito polêmico, que muita gente até leva para o lado de que talvez os prefeitos estão querendo prolongar o mandato, não é por aí. O que nós estamos querendo é a unificação das eleições, que seja agora na próxima eleição, que bom que seja na próxima para poder agilizar, mas se tiver de ser na outra, em 2024 ou 2026, mas que seja o mais rápido possível, porque a unificação de eleições ela gera uma economia muito grande para o país, ela gera um aprimoramento da gestão, porque para de ter a interrupção, né, que tem hoje em dia, de 2 em 2 anos, a gestão se interrompe, tanto a municipal quanto a estadual, porque tem uma eleição em outra esfera e aquilo para todos os repasses, aquilo para diversas ações de prestação de serviço público ao cidadão que são interrompidas. Então, o que nós queremos com isso é o fim da reeleição, que para isso a extensão um pouco do mandato, que hoje é de 4 anos, passaria para 5, com o fim da reeleição. Porque hoje o candidato, quando assume o cargo, ele tem a possibilidade de ficar 8 anos, né, com a reeleição no meio. Então nós vamos diminuir isso para 5, então acaba com a reeleição, unificando as eleições de vereador a presidente da República, e com isso gera, além da economia de não se ter a eleição de 2 em 2 anos, o alinhamento dos orçamentos, né, o orçamento da União, conversando com o orçamento do Estado, que conversa com o orçamento do município, e isso possibilita uma melhor aplicação das políticas públicas. Então, é bom para todo mundo. Se isso vai acontecer agora, com a prorrogação do atual mandato, é uma possibilidade, ou com o próximo mandato de 2 anos, é outra possibilidade, ou com o próximo mandato de 6 anos, é outra possibilidade. A forma como vai acontecer não importa, o que importa é que precisa acontecer a unificação das eleições. Vai gerar uma economia maior, então? Com certeza, uma economia de bilhões, porque em vez de você ter eleição de 2 em 2 anos como é hoje, você vai passar a ter eleição num período maior, e esse gasto que o governo tem com a mobilização do TRE, com a mobilização de divulgação, com o fundo partidário, que a gente nem sabe o que acontece com aquele dinheiro, aquilo vai deixar de acontecer periodicamente. Por isso que não é interessante para muita gente, porque tem muita gente que tira vantagem, inclusive vantagens ilícitas em cima de processos eleitorais. Então nós que somos defensores da política do bem, da boa-fé, da transparência, para nós é mais interessante que seja uma eleição única, com economicidade, que o cidadão vai ganhar com isso. Gilvan, o senhor que é prefeito e presidente da AMM, vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, gostaria que o senhor falasse sobre a sua opinião sobre a reforma da Previdência. Sabemos que talvez os municípios, os estados, podem não ser incluídos nessa reforma. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. A reforma da Previdência é elementar. Precisa haver uma reforma? Precisa. Até a oposição que fica aí gritando contra a reforma e tal, concorda que precisa haver, porque quando estavam no governo, queriam fazer uma reforma e não conseguiram. Então, que ela é necessária? É necessária. Nos moldes em que está proposta? Não. Precisa de ajustes. Em fatores muito
sensíveis à vida do cidadão, principalmente o cidadão de baixa renda, né? Porque nós temos na organização do Estado muitos privilégios na Previdência. Poucos ganhando muito, muitos ganhando pouco ou quase nada. Então estão querendo mexer nos que ganham pouco ou quase nada, não é assim. Eu aprendi e sempre digo que a gente lava a escada de cima para baixo. Então precisamos reformar a Previdência? Precisamos. Isso é certo, eu concordo que precisa. Mas precisa ser de cima para baixo, cortando os privilégios dos altos escalões primeiro, para depois mexer lá no BPC, mexer em produtor rural. Isso aí é inadmissível, principalmente para nós, gestores de município pequeno. O BPC, a aposentadoria rural, ela impacta muito forte na vida do cidadão que vive ali com a gente de perto, e a gente sabe que aquilo é um volume de dinheiro que para o cidadão que recebe ele é muito dinheiro, mas para a Previdência é pouco dinheiro, o impacto é pequeno. Então nós concordamos que tem que ter a Previdência, mas tem que mexer com os grandes primeiro e poupar os pequenos que dependem daquilo ali. Gilvan, nós falamos, o senhor é presidente da AMM, vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Sabemos que Minas Gerais tem 853 municípios, todos muito parecidos, mas cada um com a sua particularidade. Nós somos para as ruas e vamos saber a opinião das pessoas. O que cada município precisa? Será que as cidades do interior passam por dificuldades? Vamos acompanhar. Vitor, nós estamos aqui na Praça da Estação para colher opiniões de pessoas a respeito de uma possível crise no interior de Minas Gerais. E se ela realmente existe, quais são os principais problemas que agravam essa crise? Tem vários problemas na região do Nordeste, do Norte, Vale do Jequitinhonha. Tem muitos problemas na saúde, na educação. Tem muitas criancinhas passando fome, né? Então tem que dar um auxílio para essas criancinhas, né? Todo mundo. E os jovens também tá faltando ingressar no mercado de trabalho com curso técnico profissionalizante, na área da educação. Para as pessoas que querem fazer uma faculdade, né? Tem que sair de lá do interior para vir para a capital, para tentar uma oportunidade, né? Porque até com o curso superior hoje está difícil, né? Imagina sem o curso, né? E eu acho que a qualidade de vida é melhor assim, no sentido da alimentação, porque lá você pode plantar, para você consegue juntar mais dinheiro, porque lá você planta, colhe e come, né? Aqui não, aqui com R$1.000 a gente não consegue fazer quase nada. Lá tem essa diferença que você consegue alimentar, reduzir mais os gastos, mas também tem a questão da educação, que o pessoal tem que sair de lá para fazer faculdade aqui, para fazer curso técnico, então fica um pouco fora de mão, né, para você fazer tudo dentro da cidade, de interior, assim e tal. Olha, passa sim, porque o pessoal muitas das vezes eles não tem recurso para estar vindo aqui, né, a condução, o meio de transporte tem que pagar 2 ou 3 viagens para estar marcando, por exemplo, saúde, ou pegar algum posto, ou algum documento ou algo assim, eles passam com muitas dificuldades. Eu já tive uma pessoa que eu encontrei no ML, ela teve que ficar de um dia para o outro, agendar gastando dinheiro ou verba, então até ficando no meio de ruas ou cantos para poder ser atendida aqui na cidade grande. Olha, os principais problemas das cidades, eles passam por diversas crises, não só econômicas, mas também umas crises ideológicas, partidárias, uma questão mais política sobre a má administração do dinheiro público em questão dessas cidades. Bem, eu já acho que o interior, né, as cidades do interior, elas não sofrem uma crise. Na verdade, eu acho que é uma estratégia de governo mesmo, de modo que essas pessoas tenham que se locomover até a capital, e isso faz com que gere muito gasto, né, com questão de ambulância, de transporte, saúde, enfim. E esse gasto é que movimenta a economia. Então, na minha opinião, esse trajeto, né, de interior para a capital é mais uma estratégia de governo do que uma crise. Temos aí diversas opiniões sobre a realidade do interior mineiro. Você que representa a Associação de Municípios, tem contato com diversos prefeitos, eu gostaria que você fizesse agora as suas ponderações, Gilvan. Realmente a situação lá no interior é mais complicada, é mais difícil, né? É a questão que uma das entrevistadas falou, da questão da saúde, né? Que a gente tem que buscar saúde aqui na capital e que isso seria uma estratégia de governo. Não concordo muito com isso, porque é uma questão que pesa muito para nós, pesa muito para o cidadão, e é uma questão de política pública de saúde mesmo, né? Infelizmente, existe uma concentração da resolutividade na saúde. Por mais que a gente invista na atenção básica lá, na saúde básica, ela não resolve os problemas de saúde. Nós temos problemas de saúde de média e alta complexidade que tem que vir para os grandes centros, para a cidade polo, para a capital. Isso gera um custo, isso gera um desgaste que o município tem que fazer. E essa concentração ela é apenas um reflexo do que é a causa desses problemas.
que é a concentração de receita na mão da União Federal. Porque o dinheiro fica tudo na mão da União Federal e os serviços ficam com o município para poder prestar ao cidadão. Então, nós podemos fazer políticas de fomento para o desenvolvimento local, para poder ter mais emprego, para poder melhorar a qualidade de vida do cidadão, podemos e devemos, mas isso dificulta quando a gente não tem um apoio do governo federal que está com o dinheiro todo concentrado lá em Brasília. Então, nós precisamos ver essa desconcentração para que tenha uma melhor qualidade de vida nos municípios, que possa haver desenvolvimento e que possa chegar no cidadão lá do interior, lá daquele rincão lá de Minas Gerais, as políticas públicas que muitas vezes tem nos grandes centros e que não chega lá para ele. Enquanto não tem isso, nós temos que ficar fazendo esse malabarismo para poder atender na medida do possível. Gilvan, um assunto que está muito em evidência, é o reajuste fiscal proposto pelo governo federal e que o governador Romeu Zema quer aderir aqui em Minas Gerais. Porém, esse reajuste prevê inclusive a privatização de estatais como a CEMIG. Queria saber a sua opinião sobre esse programa de reajuste fiscal que o governador quer aderir aqui em Minas Gerais e a venda de estatais como a CEMIG. Sim. Não é nem uma questão de querer do governador querer, né? Porque eu acho que ninguém quer fazer as medidas que o ajuste fiscal impõe. Né? É uma questão de necessidade, ele tem que fazer, porque o Estado está quebrado, o Estado, a máquina cresceu mais do que a receita, hoje tem muito mais despesa do que receita, e se não fizer um ajuste fiscal muito severo, isso aí não tem como cercar, não tem outro jeito. Agora, esse ajuste fiscal, ele pressupõe alguns cortes, algumas suspensões por um período determinado, prevê privatizações e que vai ter que ser avaliado. Nós temos nossos representantes na Assembleia, a voz do povo, são os representantes do povo. E isso vai ter que passar por eles, justamente para poder ouvir o povo. Então, para poder ver a que ponto nós vamos chegar num equilíbrio, para que não seja que nós façamos ajustes necessários, mas que não façamos ajustes exagerados que vão prejudicar e pesar muito a população. Porque quando tem uma família, dentro da nossa própria família, se a gente tem o nosso gasto, nossa despesa está maior do que a receita, a gente faz os ajustes, né? Deixa de comprar uma determinada coisa, deixa de fazer uma viagem que ia fazer, deixa de comprar uma roupa que ia comprar, para poder a coisa equilibrar financeiramente. Olha que equilibra, volta ao normal. A mesma coisa o Estado, está passando por um momento em que tem dificuldade, vamos ter que fazer alguns ajustes e depois volta ao normal. Agora, a pauta desse ajuste, os detalhes desse ajuste é que vai ter que ser muito bem debatido, discutido, para poder não ser uma coisa que vai sacrificar a população. Gilvan, a jornalista Estela Torres, da Rádio Itatiaia do Sul de Minas, enviou uma pergunta para você, nós vamos acompanhar, olha só. Olá, eu sou Estela Torres, da Rádio Itatiaia Sul de Minas, eu falo de Varginha. Eu gostaria de saber do presidente da AMM qual a opinião do senhor a respeito da reativação das ferrovias. Nós sabemos que existem vários trechos de ferrovias desativados por todo o estado, inclusive o trecho que corta aqui Varginha. E eu gostaria de saber a opinião do senhor se as prefeituras deveriam correr atrás e tentar a reativação desses trechos, formar novamente uma rede ferroviária forte no estado, ou se isso já era, não deve mais procurar. Obrigada pela atenção e pela oportunidade. Estela, esse é um assunto muito interessante, uma pergunta muito pertinente que você fez, porque a malha ferroviária brasileira ela sofreu uma estagnação de investimentos e ela tem uma capacidade, num país de dimensão territorial igual o nosso, de contribuir muito para o desenvolvimento do país por consequência dos estados e das cidades, né? É uma política pública mais federal e estadual, mas que nós, prefeitos, também podemos cobrar isso de quem é responsável por elas, né? Porque vai surtir efeito nas cidades. Mas nós precisamos, porque o nosso país tem uma extensão rodoviária muito grande e sofreu uma estagnação no crescimento das ferrovias, que é um custo mais em conta, que gera desenvolvimento, que leva... pulveriza a produção, leva a produção de um local a outro e que pode trazer um desenvolvimento muito grande. E existem algumas políticas que enfrentam interesses comerciais e financeiros muito fortes e que tentam inviabilizar a expansão, a reativação e expansão das ferrovias no nosso país. Mas é um caminho que vai ter que acontecer e nós vamos estar juntos para poder somar, com certeza. Gilvan, como é a relação entre a AMM e o governo de Minas?
A relação é boa, a relação é de parceria. A AMM está sempre ao lado do governo de Minas. Nós temos que dar as mãos porque o nosso estado está dilacerado e nós temos que reconstruir. Não é uma relação de pessoas, é uma relação institucional que precisa haver e que nós estamos prontos para poder fazer. Mas se o governo de Minas não cumprir os seus deveres para com os municípios, nós vamos levantar a nossa voz e cobrar, seja lá quem seja a pessoa que esteja no cargo. Mas a associação está sempre de mão dadas com o governo, porque o nosso interesse é comum. Nosso interesse é combater as desigualdades do Estado, é combater a corrupção, é aprimorar a gestão, é levar um serviço público de qualidade para o cidadão. Como é que você avalia esse governo que já está aí há alguns meses à frente de Minas Gerais? É um governo que está bem intencionado, procurando fazer os ajustes devidos para poder colocar o Estado nos trilhos, né, como nós falamos de ferrovia, e em Minas o trem é o trem, em Minas mesmo, então ele precisa colocar o trem nos trilhos, está bem intencionado, está mostrando isso, mas precisa se aprimorar, e isso é natural, porque não tem uma experiência política institucional para poder fazer o relacionamento institucional para alcançar essas metas que tem, para ver se tira o Estado do lamaçal em que ele encontrou ele. Esse ano, a AMM realizou o 36º Congresso Mineiro de Municípios, um grande evento, várias palestras. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre esse grande evento que movimenta todo o estado, né? O evento aconteceu em maio. Durante 2 dias, cerca de 10 mil pessoas circularam pelos estandes montados no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Entre as palestras e painéis realizados, os participantes tiveram a oportunidade de agregar conhecimento para a gestão municipal. Entre as diversas atrações, os prefeitos e vereadores participaram da 34ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios, o 2º Encontro Mineiro de Prefeitos e Vereadores, um seminário de tecnologia e inovação, além de diversas outras capacitações. Representantes de organizações e autoridades políticas do Poder Executivo e Legislativo participaram do Congresso. O evento é o maior municipalista do Brasil. Eu tenho dito que o Congresso Mineiro de Municípios é o congresso em que Minas se encontra, né? A pluralidade ali de presença dos municípios, né? A capilaridade representativa que está ali, os 853 municípios representados naquele evento, né? Um evento muito grande, onde a gente faz diversas palestras temáticas, seminários, workshops, a feira de produtos, né, de desenvolvimento com ferramentas de inovação na gestão pública, e que todo cidadão do Estado colhe os frutos desse congresso, né, porque se espalha por todo o Estado e leva desenvolvimento para Minas, leva gestão mais eficiente, um gasto mais eficiente do dinheiro público, que é o dinheiro do cidadão. Porque quando a gente luta e grita aqui pedindo que o Estado cumpra com a gente as parcelas constitucionais que ele tem que repassar, que o governo federal pague os programas federais para a gente poder executar, nós estamos defendendo o interesse do cidadão. Porque o cidadão, quando compra um produto, paga o seu imposto, ele tem que receber aquilo de volta. Ele recebe como? Pelo serviço público que o município presta lá na ponta. Então o Congresso ele vem para poder fazer esse aprimoramento da gestão, fortalecer, divulgar as boas práticas, incentivar boas práticas, e é esse o trabalho que nós estamos fazendo. Como você avalia o trabalho da AMM para esse ano de 2019? O trabalho da AMM vai continuar nesse ritmo de força, de união, de busca de aprimoramento, de qualificação da gestão, de relação institucional cada vez mais forte com o Estado, com a União, com os entes, com os poderes do Estado, da União e dos municípios, para a gente poder alcançar o objetivo final nosso, que é prestar um serviço de qualidade. Gilvan, muito obrigado pela entrevista e sua participação aqui no Política em Foco. Gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar da reforma da Previdência. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e nós separamos alguns pontos que podem gerar possíveis dúvidas. O texto foi aprovado com 344 votos a favor. 132 deputados votaram contra e ainda houve 15 abstenções. O texto prevê os seguintes pontos: homens da iniciativa privada e servidores federais só poderão entrar com o pedido de aposentadoria a partir dos 65 anos. Mulheres nas mesmas condições podem entrar com o pedido a partir dos 62 anos. Estas pessoas só poderão entrar com o pedido para aposentadoria após ter contribuído por 20 anos, no caso dos homens, e 15 anos no caso das mulheres. Para os servidores, a regra é que homens e mulheres contribuam pelo menos 25 anos, com 10 anos no serviço público e 5 no cargo. No caso dos homens professores, poderão se aposentar com 60 anos, as mulheres com 57.
Para as pessoas do campo, a aposentadoria pode ser solicitada aos 60 anos pelos homens e aos 55 pelas mulheres. Policiais rodoviários, federais, agentes penitenciários e socioeducativos, a idade mínima será 55 anos para ambos. Já os congressistas poderão se aposentar com 65 anos, no caso dos homens, e 62 anos as mulheres. No caso da pensão por morte, atualmente as viúvas recebem 100% do benefício. Com as novas regras isso muda. A partir de agora, viúvas recebem 60%, mais 10% por dependente, não podendo ultrapassar os 100%. Vale ressaltar ainda que após os dependentes atingirem a maior idade, os 10% são extintos. Para calcular o valor do benefício, atualmente no regime geral, existem 3 alíquotas que são descontadas de acordo com o salário, sendo 8%, 9% e 11%. Com a nova previdência no setor privado, as alíquotas são de 7,5% para quem recebe até um salário mínimo. Para aqueles que recebem entre R$ 3.000 e o teto do INSS, o valor da alíquota é de 9,5% a 11,68%. No funcionalismo público, as alíquotas funcionam da seguinte forma. Para quem recebe até um salário mínimo, a alíquota é de 7,5%, assim como no setor privado. Para quem recebe acima de R$ 39.000, as alíquotas variam de 16,79% a 22%. O secretário da Previdência, Leonardo Rolim, falou com exclusividade com a nossa equipe. Ele explicou alguns pontos da reforma da Previdência. Vamos acompanhar na reportagem de João Costa. Inicialmente, a reforma da Previdência iria gerar uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Após ser desidratado na Câmara, o texto base da reforma deve gerar uma economia de 865 bilhões de reais no mesmo período, segundo projeções feitas pelo Banco Itaú. De acordo com o secretário da reforma, a mudança é necessária, já que a população brasileira está envelhecendo mais rápido do que a população de outros países. Em 1970, as mulheres tinham em média 6 filhos. Hoje não chega nem a 2, está 1,7 filho por mulher. Isso quer dizer que a população do Brasil vai começar a diminuir muito em breve. Por outro lado, a gente está vivendo cada vez mais, o que é muito bom. De 1980 para hoje, a expectativa de sobrevida na idade de aposentadoria, seja ela 60 ou 65 anos, aumentou mais de 6 anos e vai continuar aumentando, felizmente, nos próximos anos. O que é que isso quer dizer? Que cada vez nós estamos vivendo mais, portanto, vamos receber a aposentadoria mais tempo. Se vamos receber a aposentadoria mais tempo, isso já é um desafio para a Previdência. Mas o nosso regime é de repartição simples, ou seja, é o chamado pacto geracional. Quem está contribuindo hoje paga a aposentadoria de quem contribuiu no passado e hoje está aposentado, esperando que a geração futura pague a sua aposentadoria. Como a gente está tendo cada vez menos pessoas entrando no mercado de trabalho em função das mulheres estarem tendo menos filhos, cada vez vai ter menos pessoas contribuindo em relação às pessoas que estão recebendo benefício, porque a gente está vivendo cada vez mais tempo. O secretário ainda salienta que as regras da Previdência atual são injustas. Se por um lado o nosso sistema previdenciário, paradoxalmente, ele tira milhões de famílias da pobreza, o que é muito bom, e que os bons sistemas previdenciários todos fazem isso, por outro lado, ele transfere renda para os mais ricos. 43% da renda previdenciária brasileira vai para os 15% mais ricos da população. Ou seja, a gente está tirando dinheiro dos mais pobres para transferir para os mais ricos. Em função do nosso sistema, ele ter regras não transparentes que faz com que aqueles que ganham mais se aposentem mais cedo e com benefícios muito maiores do que o que eles de fato contribuíram. Transferir renda para os mais pobres via garantir o salário mínimo para quem contribuiu pouco tempo, isso está correto e vai ser mantido na nova Previdência. Porém, transferir renda para servidores públicos como eu, ou para pessoas que têm, no regime geral, que têm uma renda ou um trabalho de boa qualidade, que se aposentar com 50 e poucos anos, isso não é viável e não é justo.
Eu vou dar exemplos. Quem se aposenta por tempo de contribuição, os homens se aposentam em média aos 55 anos, as mulheres em média aos 53 anos. Desse grupo, em torno de 20% se aposenta com menos de 50 anos. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E a gente está falando aí de empresários, altos executivos, profissionais liberais como engenheiros, médicos, dentistas, advogados, contadores, funcionários de estatais, pessoas que têm empregos de boa qualidade. No próximo programa, nós conversamos com o senador Antônio Anastasia e te explicamos alguns pontos das regras de transição com a nova Previdência. O Política em Foco de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Te espero no próximo programa. Até lá!